no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36. Diz assim a palavra do Senhor: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Não me ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Que nós possamos sair daqui dessa noite em paz, assim como fomos trazidos na sua paz, que possamos sair na sua paz daqui nessa noite, em nome dele, Jesus. Mas é interessante, irmãos, como grandes ensinamentos de Jesus surgem em momentos inesperados, em momentos de surpresa. Até para nós que já conhecemos a história ou as histórias e sabemos, muitos fatos a respeito de Jesus nos evangelhos, ficamos surpreendidos. Imagina então as pessoas naquele momento, como elas eram surpreendidas por Jesus. Porque Jesus, ele é realmente surpreendente. E ele sempre vai causar-nos esse espanto. Aquela música chamada Maravilhosa Graça, que é um hino clássico, maravilhoso, a música Maravilhosa Graça, mas a tradução maravilhosa, ela ainda fica devendo do sentido original, que é Amazing Grace. Essa música foi composta por um ex-traficante de pessoas escravizadas no século XVIII, que ele se converteu. E depois que ele se converteu, ele ficou tão quebrantado com a sua conversão, com o que ele fazia antes, que ele teve essa inspiração e compôs essa música chamada Amazing Grace. E Amazing é uma ideia de algo surpreendente, algo que é inexplicável, um amazing, coisa assim, espantosa, maravilhosa, assim. Mas maravilhosa ainda, como eu disse, fica um pouco a dever, no sentido mais original do que ele quis dizer na letra, que aconteceu. Essa graça, ele vem assim de uma maneira
original, surpreendente, poderosa, que é essa característica de Jesus. É interessante que grandes ensinamentos dele surgiram assim, e em momentos e com pessoas impensáveis para a sua época, para o seu momento, impensáveis. Por exemplo, aqui nós temos essa situação envolvendo uma mulher que não tem um nome, uma mulher. Mas nós temos outro momento em que Jesus se encontrou com a samaritana, uma coisa que já envolvia uma série de conceitos e preconceitos da época. Primeiro, que os judeus não se davam com os samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus. Eles habitavam num território ali da Palestina, mas eram separados. Tinham um sério rixa entre eles. Para vocês terem uma ideia, quando um judeu mais assim, piedoso, mais fervoroso na fé, queria viajar e Samaria estava no norte de Israel, ele era capaz de fazer uma viagem mais longa para dar uma volta, para não pisar no território samaritano, porque aquele território samaritano ele podia ficar impuro, só de pisar naquele território. E Jesus passa por Samaria com seus discípulos, tem sede junto a um poço, e essa mulher vem tirar água, e começam a conversar. Os discípulos voltam, que tinham da cidade, e encontram Jesus conversando com aquela mulher, já ficam espantados. O texto diz que eles ficaram espantados, porque ele, sendo um mestre, um rabino, sendo homem, sendo judeu, conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Então não era nem para olhar, baixar os olhos, se desviar dela, se tivesse que acidentalmente se cruzarem. Mas Jesus estava ali, então dali ele tira um grande ensinamento para nossas vidas, poderoso até hoje. O que ele disse para aquela mulher? Ele disse que quando ela pergunta, depois que vai quebrando o gelo com Jesus, ela fica espantada de ele estar conversando com ela, né, pedindo água a ela, mas você está me pedindo alguma coisa? Né, eu sou indigna e tal. E aí ela pergunta, mas viu, qual é o verdadeiro lugar de se adorar a Deus? É em Jerusalém, o monte onde vocês cultuam, ou no nosso monte Gerizim, onde nós, samaritanos, cultuamos? E Jesus disse que o Pai irá procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o lugar é dentro de nós, é onde houver esses adoradores, no nosso coração, de todo o nosso ser. Como diz a própria palavra de Deus, adorarás, isso, os judeus que desviaram isso. Né? A religiosidade judaica, a religiosidade daquele tempo desviou do ser para o ter um lugar, como estava na cabeça dela. Se a gente tem um lugar, a gente está adorando. Se a gente não tem um lugar, a gente não adora. Jesus falou, não, a lei diz, adorarás o Senhor teu Deus de toda a força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então, já no Velho Testamento, já diz isso, adorarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma. Então, e aquele ensinamento. E agora, Jesus foi convidado por um fariseu. E é importante que o texto diga que ele era um fariseu, um dos fariseus, porque os fariseus eram a seita mais radical do judaísmo. Era a seita mais radical de todos. Eram aqueles que não tinham tolerância zero para assuntos que eles considerassem fora da concepção religiosa que eles tiraram da palavra de Deus. Eles criaram uma doutrina tão fechada que incapacitava qualquer pessoa de chegar a Deus. Em nome de Deus, para você seguir a Deus, você tem que ser igual a nós. Para chegar a Deus, você tem que ter a pureza que nós temos. Nós não pisamos em território samaritano, nós não falamos com mulher, nós não isso, nós não aquilo, nós não aquilo. Era mais um monte de nãos do que de sims. E Jesus, muitas vezes, era a seita que mais batia de frente com Jesus. Vinha questionar, vinha causar armadilha para ele. Está escrito na lei, tal, e não sei o quê. Queriam gerar um debate para expor Jesus e desmoralizar Jesus. Mas Jesus sempre
respondia a eles com a palavra e com realmente o que a palavra de Deus quer dizer às pessoas. Então, os fariseus era a seita mais radical, que se consideravam mais puritanos, mais puros dos judeus. Eles eram os puros entre os puros. Se os israelitas se consideravam a raça eleita por Deus, o fariseu se considerava mais ainda e condenava os outros judeus que não eram igual a eles. Então é muito importante que um desses fariseus convida Jesus para jantar. Convida talvez pelo motivo de Jesus, como ele chama aqui de mestre, de ser um professor, era respeitado, mas não era considerado muito por ele. Ele vai demonstrar isso. E ao mesmo tempo se chega outra vez esta mulher que vai quebrar esses conceitos, vai quebrar isso que está naquele meio ali, naquele contexto ali. Primeiro, que por ser uma mulher, ela não seria permitida, se não fosse da família, mesmo se fosse da família, não ficava ali. Ela só iria ali na mesa para servir os homens e sair, e não participar. Então ela entra sem ser convidada pelo dono da casa. E agora, não só entrou, como ela faz um gesto também diferente. As pessoas naquele tempo, eles não se sentavam como nós, eles se deitavam, era tipo uma banqueta, a mesa era algo comprido, mas curto, as pessoas ficavam de bruços sobre aquele lugar e iam comendo ali. Então, os pés de Jesus, ela chega e começa a beijar os pés de Jesus, começa a chorar e mistura unguento com lágrimas e começa a enxugar tudo com os seus cabelos. Então isso foi surpreendente, assim como os discípulos de Jesus o encontrarem conversando com a samaritana, isso também foi surpreendente. E agora, na casa de um fariseu, que deve ter se sentido bastante incomodado, né? Na minha casa, essa mulher entrou com o meu convidado, e aí ele faz uma censura, ainda uma censura interna a Jesus, que foi registrado aqui. Ele diz: se esse Jesus realmente fosse de Deus, se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher, que ela é uma pecadora, que ela nem era para estar aqui, muito menos tocando. Ele, um homem santo, um homem de Deus, não vai se deixar tocar por uma mulher, e muito menos uma mulher pecadora como essa, que devia ter alguma reputação, devia ter algum conceito ali para ele dizer isso, na ótica dele, né? Então Jesus diz: olha, o Simão, você está vendo essa mulher? Mas antes de Jesus entrar no assunto, Jesus propõe a ele essa pequena parábola. Um devedor tinha 2 credores, um devia 500 denários, outro 50. Ele foi cobrar, os 2 disseram: não temos com o que pagar. Não tem com o que pagar? Então eu vou perdoar vocês. Quem recebeu mais perdão? Quem devia mais. Pois é, Simão, realmente, eu cheguei na sua casa e você não lavou meus pés, porque era o hábito. As pessoas andavam descalças naquela região, descalça não tinha como a gente. Então era um gesto de hospitalidade lavar. Se fosse rico, tinha um servo ou um escravo lá para lavar os pés do convidado. Você não me beijou, porque a saudação até hoje no Oriente Médio é beijar, os homens se beijam, né? 2, 3 beijos na face, é um sinal de amizade, de respeito, naquelas culturas até hoje. Você não me beijou, ósculo quer dizer isso. Você não colocou óleo na minha cabeça, porque também um visitante que vem daquele calor, era um bálsamo para a pessoa se sentir absolutamente bem antes daquele jantar, né? Tudo aquilo que o Oriente poderia proporcionar naquela cultura. Você me negou tudo isso. Entretanto, essa mulher chegou aqui e não para de me beijar os pés desde que ela chegou. Então Jesus se volta para a mulher e diz: você está perdoada dos seus pecados, porque a muito se ama, muito também se perdoa. E então, queridos, Jesus traz essa grande lição. Jesus traz essa grande lição surpreendente para os pecadores, para as pessoas que se sentem indignas,
para as pessoas que desejam se aproximar de Deus, para as pessoas que querem ter um acesso a Deus e não conseguem devido a tantas barreiras. E as maiores barreiras estão dentro de nós. As barreiras não estão só na cultura, não estão só do lado de fora, nas convenções. Estão também. Mas essa mulher mostra que nós podemos ultrapassar essas barreiras. Nós podemos passar para entrarmos na presença de Deus. Porque ela, mais uma vez, por ser mulher, ela tinha dentro dela todas as barreiras para dizer, não vai nem lá, nem se aproxima, vai passar ridículo, pode ser até maltratada, pode até apanhar dos homens, pode ser levado ao conselho da aldeia, da vila, como a mulher que entrou na casa de Simão sem pedir licença, uma mulher impura, mas ela teve que quebrar isso dentro dela, sabe? Eu tenho um irmão que, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, ele hoje é um seguidor de Cristo, mas durante muitos anos, décadas, na nossa casa lá, a conversão chegou assim, como diz a própria palavra de Deus, né? Eu fui agraciado por Deus, meus pais se converteram, me converti, meus pais, a minha cunhada, esposa desse irmão, e aí todo mundo ficou naquela, a sobrinha deles, a filha mais velha, e todos nós ficamos naquela expectativa, né? Que quando a gente se converte, a gente quer que todo mundo seja salvo, né? Da nossa casa, da nossa família, tem que ir todo mundo para o céu junto, né? Tudo, fica aquilo. Então, começamos a falar com o nosso irmão, né? Eu comecei a falar com ele, você precisa. E ele sempre deslizando, mas eu não posso não, eu não posso aceitar Jesus não. Por quê? Por que você não pode? Explicava tudo, Jesus quer você do jeito que você está, tudo aquilo. Não, porque eu ainda gosto da minha cervejinha, porque eu ainda gosto de não sei o que lá, porque eu não sei o que lá. Quando eu for para a igreja, eu vou de uma vez, aí eu vou. Foram décadas, cansativo, eu já tinha, às vezes, eu confesso, que eu falo, né, as barreiras estão dentro de nós. A gente tem algumas raizinhas farisaicas que, de vez em quando, a gente tem que cauterizá-las, senão elas germinam, né? Esse cara não vai se converter, não. Cara duro, meu. Fala para ele. A minha mãe pedia, minha mãe falava, mas graças a Deus que as mães sempre fazem o mais certo, né? Oram, né? Não desistem de orar. Orou a vida toda por aquele filho, pela sua conversão. E a minha cunhada sempre ia à igreja e tudo, e ele lá, na vida dele. Encontrava com ele, já tinha mudado para cá, para São Paulo, e aí tal, estava almoçando em casa juntos, jantando lá na casa dos pais. Não, a mesma conversa de sempre, uns 30 anos, sei lá, muito tempo. Até que, aí ele teve um infarto. Aí falou, bom, então, acho que agora vai, né? Não foi pelo amor, vai pela dor. E quase foi mesmo. Foi muita oração pelo homem, tal, e minha mãe mandava as notícias, olha, aí o caso, foi difícil. Aí saiu de lá, que nada, mesma coisa. Não, eu não estou pronto, não. Quando eu for, eu vou realmente ser um crente de verdade, que eu não vou ser assim. Meu Deus, que frustração, né? Que luta. Até que, um tempo atrás, aí, uns 5, 6 anos, aí minha cunhada liga, olha, ele se converteu, vai batizar. Então, às vezes, eu ligo para ele, estava na reunião dos varões, né, no ensaio do coral dos varões, né? A igreja dele tem coral de homens. Poxa, e surpreendente. Nada do que a gente sabia, nada do que a gente tinha, funcionou. Porque não é assim. Então, as barreiras estão em todas as partes. Principalmente na pessoa, a gente está olhando para o meu irmão, né? Falando, nossa, mas eu também tinha, né? Ele não se converte, fala, mas já quer a devolutiva instantânea, e assim é. Mas Jesus ensinou, voltando ao caso da samaritana, os adoradores me adorarão em espírito e em verdade.
o irmão falou, foi uma vitória nós chegarmos aqui hoje, nós sairmos de nossas casas. Eu reconheço que isso é um milagre semanal. A gente está em casa, né? Se arrumar, vou para a igreja. A gente tem que valorizar esse instante, ver nossos filhos, né? Fala assim, vamos para a igreja. Às vezes a gente não percebe esses, vamos falar assim, essas brisas da graça entre nós, né? Aquela suavidade assim da graça de Deus. A criança, o adolescente, ou mesmo, vamos juntos, vem a família, vamos para a casa do Senhor. Mas nós chegamos aqui, em primeiro lugar, porque somos adoradores, no coração, na alma, no ser. E é por isso que temos livre acesso a Jesus. Nós temos livre acesso a Jesus pelo seu sacrifício. Tudo é pelo sacrifício de Jesus, que propiciou essa salvação, esse perdão. Nós estamos permanentemente perdoados. O farisaísmo não nos permite o perdão, porque o farisaísmo vive debaixo da lei. E quem vive embaixo da lei nunca se sente perdoado, porque não existe perdão debaixo da lei. Todo dia que eu passo essa avenida e tem os seus semáforos, os seus radares, todo dia eu estou debaixo da lei. Tem que parar no farol vermelho, tem que diminuir, tem que reduzir, mesmo posso estar com a pressa que for, posso estar perdendo o tempo que for, para não tomar uma multa, não posso, porque eu estou debaixo, isso não vai mudar. Eu posso estar com tempo, sem tempo, com vontade, sem vontade, a lei está ali para ser cumprida, isso tem seu efeito. Agora, se a gente recebe algo que a gente não teve, que já foi pago por nós, já foi um perdão dado a nós, isso se chama a graça de Deus, isso se chama o perdão de Deus. E esse perdão de Deus, ele é poderoso para quebrantar nosso coração. Porque essa mulher, ela tinha um coração quebrantado. E aqui também tem um ensinamento para nós. O fariseu, a imagem do fariseu é o coração endurecido, que é o contrário do coração quebrantado. Quem estuda avivamentos, o que é avivamento, pastor Ramon? Avivamento é um derramar poderoso do Espírito Santo sobre uma igreja, sobre um povo. Há várias formas de avivamentos. Não pode ser um avivamento que começa num grupo pequeno, meia dúzia de pessoas. O primeiro avivamento da história começou com 120 pessoas, no momento de crise, onde o seu principal líder, que era Jesus, tinha sido crucificado. Muitos dispersaram, muitos fugiram. Aqueles ficaram ali em Jerusalém, fiéis, porque viram Jesus ressuscitado, creram na promessa dele, mas ele falou, vocês fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse é o primeiro avivamento da história. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí a igreja de 120, no mesmo dia foi para 3.000, 5.000, e a igreja se espalhou pela face da terra. E o Evangelho de Jesus chegou até nós hoje, pelo esforço, trabalho do Espírito Santo. Há momentos em que passamos momentos de seca espiritual na história, que a gente continua, persevera, porque o mesmo Espírito mantém a sua igreja. Mas é como um rio, né? Um rio passageiro. Você já viu um rio passageiro? Um rio que não fica constante, ele depende de chuva e ele enche. Mas o rio está lá. Tem uma prima que ela é agricultora e quase na frente da propriedade dela, uma pequena propriedade, ela planta para vender nas feiras lá no Nordeste, na região dela. E ela retira a água do fundo daquele onde os meninos em cima jogam bola. O rio que meu pai nadava ali. E um dia que eu vi, mas isso aqui é um rio.
Mas quando chove, quando tem o ano é de cheia de chuva, isso aqui vira de um lado para outro, tem peixes, tem tudo. Mas há muito tempo que isso não acontece. Então, minha prima colocou umas mangueiras e uma bomba e fez aquaponia para cultivar alface, esses produtos aí, né, para vender, e vive disso, graças a Deus. Mas, às vezes, a igreja ou o mundo cristão, ele passa por momentos assim, de seca. O avivamento é quando vem essa chuva de Deus e enche todos os espaços da sua igreja. E quando isso acontece, a igreja não consegue ficar contida, presa num lugar. Ela também é tido como um fogo, é uma fogueira que espalha brasas. E temos que orar por um novo avivamento nesse século 21, que comece entre nós, que comece no nosso coração, porque o avivamento começa aqui. O avivamento não começa aqui, não começa nessas luzes, não começa no endereço, num CEP. O avivamento começa no coração. Mas antes do coração começa na mente, o que se chama arrependimento. Quando nós começamos a orar por alguma condição da nossa vida. Essa mulher foi buscar Jesus por causa da autoanálise que ela pode ter feito. Eu preciso de Deus. Esse homem é de Deus. Esse homem atende a todo mundo. Esse homem toca em leproso. Esse homem fala com paralítico. Esse homem diz que ele atende mulher, uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, tocou nele e ficou curada. Esse homem dá atenção a crianças. Esse homem dá atenção a jovens. No grupo dele tem jovens. No grupo dele tem homens, mulheres, seguidoras. Esse homem é diferente e ele fala ao coração diante dele. Ou você, se tiver um coração muito duro, sai da presença dele ou se entrega a ele. Então, se eu for lá, isso é um plano de um adorador. O adorador, então, antes de mais nada, é um pecador que sente uma grande necessidade de se aproximar de Deus. Um adorador, antes de mais nada, não é como o fariseu que já é puro, que a gente tem essa ideia. O adorador é aquele ser quase celestial que é um adorador por excelência, adorador. Não, o adorador é aquele pecador que somos nós, que sente uma necessidade interna por causa do arrependimento, da autorreflexão, da mudança de mente. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus na minha vida, eu preciso mais de Deus na minha casa, eu preciso mais de Deus nos meus negócios, eu preciso mais de Deus na minha história. É assim que começam os avivamentos. Lembro que uns anos atrás, a dona Frances Collins, ela contava para a gente de um avivamento que começou numa igreja do Nazareno no interior dos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade, em 2005, de ir numa dessas igrejas que deveria ser bem parecida com o que ela estava contando. Que eu já até falei aqui várias vezes dessa igreja, ela me impactou. Uma igreja no interior do interior. Parece que eu estava num filme. Então, até era tão longe de onde eu estava hospedado que os amigos me levaram de carro, que eu dormi de manhã, quando acordei ainda estava naquelas estradas americanas. E aí entrou naquela cidadezinha, sabe o que parece aquele filme, com aquela plaqueta assim da lanchonete, o vento batendo, aí tem a rua tal, não sei o que, aí a igreja do Nazareno. As igrejas lá do Nazareno, a maioria são no interior, são igrejas do interior. Você não vai achar muita igreja do Nazareno em Califórnia, em Nova York, nas grandes cidades, mas no interior, no meio ali, norte, Texas, e são assim, menor que esse espaço aqui, tipo uma casa com aquele telhado que está da neve, e todos ali eram idosos, mais idosos do que eu hoje. A maioria andando com aquele negócio aqui, o idoso americano, ele tem autonomia, dirige, andando com aqueles andadores assim. Eu falei, deve ser. Mas, no caso, a dona França estava dizendo que uma igreja assim falou, poxa, os jovens estão... Porque o que acontece nos Estados Unidos? Quando o filho chega a 17, 18 anos, ele vai para a faculdade. Isso é o ritual de iniciação para a vida adulta. Todo pai sabe disso. Foi para a faculdade, tchau, meu filho.
né? Pega as coisas dele, igual naquele filme Toy Story, pega as coisas dele, guarda no sótão, desfaz o quartinho, desfaz o ninho, foi para a faculdade e vai embora. É o ritual. Então, naquela cidade do interior que ela estava contando, os jovens deixavam suas casas e não voltavam mais. A igreja começou a envelhecer sem novos jovens se convertendo. Porque o jovem é aquela alegria da igreja, aquela força da igreja, né? E aí, aquela igreja começou a orar. Aquelas mães, aquelas senhoras, aquelas avós começaram a orar. E ali, segundo a dona Francis nos contou, começou um avivamento. Começou a haver um interesse dos adolescentes vir para aquela igreja, de jovens, e Deus fez um avivamento naquele lugar. Mas tudo começa dessa visão, entende? Nós precisamos mudar. Nós não temos, está faltando algo aqui, e o Espírito sempre fala conosco. Está faltando algo em você, está faltando algo ainda. E só que a gente tem que ser sincero, que a gente barganha com Deus, né? Quando a gente fala assim, poxa, Deus, depois eu pago isso, né? A gente vai barganhando. Hoje não, Deus, assim como meu irmão, né? Não posso censurar meu irmão porque eu sou igual a ele, humanamente falando. Eu posso até ter dito, meu irmão não se converteu, mas talvez houveram hoje, ou hajam várias coisas na minha vida hoje que eu barganhe com Deus. Sabe o que é barganhar? Depois eu vou, se o Senhor me der isso, eu vou. Tudo desculpa para a gente continuar do mesmo jeito. E isso nos impede de nos arrependermos, ou seja, mudar a mente. Quando a gente se arrepende, o nosso coração fica quebrantado. Eu não sei dizer para vocês se primeiro vem o quebrantamento e depois o arrependimento, ou primeiro o arrependimento e depois o quebrantamento. Eu sei que os dois trabalham juntos. Porque não adianta eu também mudar de mente e continuar com o coração endurecido, não ter sensibilidade. Não ter sensibilidade pela causa, sensibilidade pela vida de outro. O fariseu não tinha sensibilidade. Essa mulher, esse rabino na minha casa, isso é um pecador, isso não é profeta, só julgando. Ele não tinha sensibilidade, ele não viu aquela cena com a beleza que ela merece. Isso é uma cena belíssima. Essa cena, ela vai, se a gente for refletir nesse texto aqui, ela representa, e não é à toa que Lucas colocou essa cena no seu evangelho. Por quê? Porque Lucas escrevia para os gregos, ele escrevia para a sua cultura, ele não escrevia para os judeus, ele não escrevia para crente, digamos assim, ele não escrevia para evangélico, ele escrevia para aquela cultura dos gregos, onde a mulher nem existia também, não era só no mundo judaico, no mundo romano, no mundo grego, tinha uma série de coisas que a mulher era usada, tal. Mas então, quando isso aqui foi lido e era pregado na cultura grega, era revolucionário. Por quê? Deus está tratando de outra maneira. Deus não pede sacrifícios. Para vocês terem uma ideia, no mundo grego, um pai podia rejeitar seu filho. No mundo romano também, os romanos pegaram isso e botaram no direito deles. Tinha esse direito do pai rejeitar o filho. Baseado em quê? Quando nascia, a parteira levava para o pai ver. Ele ficava olhando assim. Ele estava exercendo o direito dele. O pater familias, o nome disso. E se ele achasse o defeito, o cabelo, ele não estendia os braços. Se ele não estendesse os braços, estava descartada essa criança. E isso não era visto moralmente como... Não, era o direito dele. O Estado regularizou isso. Sabe, se você não quer ter um filho depois de nascido, descarte-o. Pois bem, era descartado. E aí tinha gente que ia nesses lugares para pegar essas crianças, para criar essas crianças. Nossa, que gente boa, era uma ONG do bem. Talvez tratasse bem, mas o interesse não era esse, não. Dependendo dessa criança, que ela ia se tornando,
era um investimento, era para ser vendido depois, vendido como um escravo, se fosse forte para um trabalho braçal, para ser gladiador, se fosse uma menina bonita para ser prostituta. E sabe, o lugar que mais tinha interesse dessas meninas virgens para serem prostitutas eram os templos pagãos, porque lá elas eram oferecidas, e os meninos também podiam ser vendidos aos templos para servirem nesses templos, e a maneira que eles eram usados ali era uma maneira sexual, chamava-se prostituição cultual. Ela passava a ser da deusa ou do deus, e a pessoa ia lá, pagava alguma coisa para ter um favor daquele deus, daquele templo, tinha aquelas meninas ou aqueles meninos lá. Depois ficava velho, não sei lá o que fazia. Então, essa cultura, chega essa palavra e diz como Deus trata as mulheres, como se trata as pessoas que estão sofrendo. Elas não vão ser vendidas, elas não vão ser usadas, elas não vão ser descartadas. Deus as quer, Deus as perdoa as suas dívidas. Só para a gente também pensar aqui no peso que é o Evangelho numa cultura, no peso que é a palavra de Deus, que leva a Deus, a palavra de Deus que leva a Deus, para a gente ter esse arrependimento, essa mudança de mente. Porque, queridos, nós devemos chegar a Deus como adoradores. E adorador, antes de mais nada, é um pecador que sentiu esse perdão de Deus, ou busca esse perdão de Deus. O problema é que a gente sempre pensa em perdão de Deus baseado em culpa, em falta, em lei. Eu cristão, não tenho falta, né? Jesus morreu por mim, é uma vergonha assumir isso. Não, vergonha é ser fariseu, se vestir com a roupa da religião para se proteger e deixar o seu coração endurecido. O adorador, ele vai chegar a Jesus porque ele ama Jesus. E quem ama Jesus, recebe o que de Jesus? Recebe uma bênção, recebe o perdão. E a gente, então, sai leve da presença de Deus. A gente sai sem carga, porque a gente vai, segundo a palavra de Deus em Romanos, muitos vivem na carta aos Romanos, no capítulo 7, que fala: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer é isso que eu não faço, e o mal que eu não quero fazer é isso o que eu faço. Isso está em Romanos 7. E ele diz: porque existe uma lei dentro de mim que domina os meus membros, é a lei da carne. Sou carnal. A carne milita contra o espírito. O capítulo 7 de Romanos explica essa luta da carne contra o espírito. Porém, quando chega no capítulo 8, fala da lei do espírito. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. No 7 eu estava lutando, no 8 não tem mais condenação, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito de Deus, ele nos conduz e ele testifica no nosso coração. Que dívida? Jesus, eu não posso te seguir, está devendo a quem? A mim você não está devendo nada. A mim você não está devendo nada, porque eu já te perdoei. Você está devendo alguma coisa para Jesus? Pode ter certeza, se você o ama, você não está devendo nada a Ele, porque Ele já te perdoou. Lembre-se disso, porque a luta continua. A gente sempre vai ficar nessa luta, né? A gente quer chegar em Romanos 8, mas a gente está na luta. Ontem, misericórdia, ontem, estava bem 2025 até agora, mas ontem, chutei o balde, ontem, né? Falei, ontem, miserável homem que sou, sou indigno. Mas vamos nos lembrar aquilo que a ceia nos lembra sempre. Não é por um momento, é eterno o perdão de Deus. Jesus se sacrificou por nós. Há um perdão permanente,
Há um perdão para uma dívida sua de 15 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás, de 1 mês atrás, de 1 dia atrás, de 1 hora atrás. A mesma eficácia do perdão de Jesus é para você hoje, é para nós continuamente. Então é isso que possibilita também o Espírito agir na minha vida, porque já não sou mais guiado pela carne, mas pelo Espírito. Já não luto como um fariseu, querendo resolver, até usando Deus, a lei de Deus, para manter isso. Mas eu deixo o Espírito Santo agir. Tudo por causa do perdão de Deus. Por isso que Jesus falou, a tua fé te salvou, pode ir em paz, não há mais guerra em você. Você entrou aqui com com os preconceitos, não é só isso, você entrou aqui na sua luta interior, você entrou aqui na sua frustração, você entrou aqui nas suas rejeições culturais, nos seus sofrimentos, nas suas más decisões, você entrou aqui carregada com tudo isso, em guerra consigo mesmo, querendo a sua própria inexistência. Se pudesse ter um botão de restart, né? Quero começar de novo. Por isso que a gente precisa entender o que é arrependimento, porque às vezes a gente acha que arrependimento, alguém fala assim, eu me arrependo de ter nascido. Não, como se arrepende de ter nascido? Arrependimento não é isso, isso daí é dúvida, crise existencial, uma dor com ser consigo mesmo. Tudo isso essa mulher trouxe com ela. Estava em guerra, mas Jesus disse, você está perdoada, pode ir em paz, não há mais guerra dentro de você. É isso que o perdão de Jesus nos dá. E eu quero te perguntar nessa noite, talvez você também tenha seus conceitos como todos nós, talvez você sinta uma dificuldade de se chegar a Deus, como eu chego a Deus, o que eu faço? Mas Jesus não está aqui para eu abraçar os pés dele, beijar, para chorar nos pés dele, mas são coisas muito emocionais, né? Chorar, lágrimas, ações, nunca vão ser a mesma coisa. Não adianta pegar isso aqui, vamos fazer o culto das lágrimas. Vamos pegar aqui, né, simbolizando Jesus, alguém, né? E todos nós vamos, como se fosse Jesus, fazer essas terapias que andam por aí, né? Vamos fazer essa terapia para sentir o perdão. Não precisa. Mas talvez hoje você tenha chegado aqui nessa dúvida que dói. Eu me atrapalho, Deus, eu mesmo me atrapalho, culpas, eu mesmo sou o responsável por não conseguir. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, mas é só você chegar para Jesus como adorador, é só você desejar, querer, na sua vontade, e receba nessa noite o perdão de Jesus. Receba o seu perdão. Não sou eu que estou te perdoando, quem sou eu? Porque não sou eu, nem ninguém aqui que julga as suas causas. Aliás, isso aqui não é um tribunal, a gente não veio aqui, se arrumou para ser julgado. E Jesus, como um juiz, está sentado aqui, pegando, agora eu vou te absolver. Tá? Não, você ainda não, você ainda tem que ficar mais uns anos. Não, aqui a gente entrou, como diz o texto aos Hebreus, nós nos aproximamos confiadamente no trono da graça, no trono da misericórdia, a fim de recebermos misericórdia no tempo oportuno. E o tempo oportuno é hoje, é agora. É só você querer ser esse adorador, ser livre para sentir essa emoção, ter essa sensibilidade no seu coração, ser sensível às coisas de Deus, tanto as grandes quanto as pequenas, quanto o silêncio, quanto os ruídos, quanto um vulcão em erupção, quanto o bater de asas de uma borboleta. Ser sensível à dor do outro, ser sensível ao seu próximo. Sabe, estava vendo, agora no final da tarde, uma reportagem numa TV de streaming, e falando sobre uma ONG que atua no sertão, né? Nordestino, e isso toca muito o meu coração por causa das minhas origens, né, dos meus pais e familiares e tal, então já fiquei ali ligado. Mas um médico que é voluntário lá,
há muitos anos já ele vai, né? Aí vai falando sobre a questão da saúde, como já melhorou, né? Tudo mais, e etc., as condições de vida daquelas pessoas que não conheciam nem sabiam que existia remédios para suas dores, né? E ele fala assim, olha, depois que a gente vem aqui a primeira vez, a gente nunca mais esquece. Mesmo eu volto para o meu trabalho lá, a gente quer voltar aqui de novo, e de novo, né? É uma experiência para a vida. Quando você, essa é a palavra que, né? Não sei se aquele homem é cristão ou não, mas isso vem de Cristo, o que ele falou, vem de Cristo, vem do ensinamento de Jesus. Ele disse, fazer ao próximo o que você desejaria para si mesmo, para você, para os seus filhos. Você não quer o seu filho crescendo, como a gente, quando foi ao sertão em 2017, um grupo de homens aqui, sertão do Rio Grande do Norte, aí é uma cultura, sabe, irmãos? Aí, não estou aqui criticando, é uma cultura, a gente tem que entender como é a cultura. Então, naquela família, aí fomos, o homem, o sertanejo, ele é muito hospitaleiro, né? Ele nos recebe bem, ele quer que a gente se alimente com ele e tal, muito bom. E o menino, a gente conversando com o menino, filho dele, e o menino dizendo, eu não quero estudar nada, eu quero enxada, eu quero pegar no enxada, eu quero plantar. Né? Aí a gente fica se olhando assim, que a gente vem da nossa cultura, criança está na escola, criança, né, já está, o que você vai ser quando crescer? Aquele menino quer viver ali, naquelas mesmas condições difíceis, com carro-pipa, com a gente lá lutando para fazer um poço artesiano, para eles terem água em casa, e ele falando, eu quero isso para a minha vida. Você fica assim, mas por quê? E aí você olha e fala assim, bom, assim como eu já tive melhores condições, outra mulher falando, olha, a minha filha, depois que ela perdeu uma criança por falta de atendimento médico 20 anos atrás, 20 e poucos anos, agora uma das suas filhas, já adulta, se formou na faculdade, fez pedagogia, a primeira formada em toda a nossa família. E quando ela fala isso, isso remonta a 2, 3 séculos atrás. Não é a primeira família nuclear, não. Isso quando o nordestino fala família, ele inclui todo mundo. Primeira. Então você fala assim, eu quero isso para o meu filho, claro, eu quero que ele tenha saúde, a minha casa tenha saúde, quero. E aquele médico está dizendo, é você desejar isso para o outro, principalmente para o menos favorecido, principalmente para aquele que não tem acesso, nem sabe que isso existe, está sabendo agora, depois que chegou lá a internet e tal. Até 2005, nesse povoado que nós fomos do menino, não tinha energia elétrica. Você sabe isso, energia elétrica? Falta uma energia, a gente fica ansioso dentro de casa, ficar 10 minutos sem energia. Nossa, eu tenho zap. Imagina, o povoado tem mais de 100 anos. Mas agora também tem uma igreja do Nazareno belíssima lá, no meio daquele povoado. Inclusive, esse senhor, pai desse menino, deu a terra dele, porque o sertanejo é assim, tudo é comunitário. Ele falou, essa terra aí é da igreja, pode fazer a igreja aí. E a igreja está lá, o pastor é de lá, tudo, uma bênção. Então, queridos, as coisas de Deus, elas vêm assim, de uma forma amazing, surpreendente. E nessa noite, eu quero te convidar a fazer parte disso. Amém? Quero te convidar a deixar essa sensibilidade fluir no seu coração pelo outro. E aí você descobrir assim, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer? Os americanos, os norte-americanos, têm ainda muito a nos ensinar. Não é nenhum sentimento aqui de caramelo, não. Não, nada disso. A gente tem que trocar com as culturas, né? Mas lembra que eu falei daquela igreja? Eu já citei isso aqui antes, aquela igreja que eu falei, dos idosos. Eu dei uma palavra lá, agradeci, falei, olha, a igreja do Nazareno chegou com missão, construíram lá igrejas na época, construíram o seminário onde eu me formei, onde eu morei, eu quero agradecer, se não fosse o esforço missionário de vocês, não teria chegado a igreja do Nazareno lá. Quando acaba, a senhora, antigamente chamava Sociedade Missionária, hoje é MNI, Missões Nazarenas Internacionais. A presidente me procura com aquelas câmeras ainda digital, eu quero tirar uma foto sua, porque eu nasci e me criei nessa igreja.
e sempre ofertei para missões. E é a primeira vez que eu vejo o fruto de missões ao vivo e a cores. A primeira vez que eu estou vendo o retorno. Aquela igreja de plantadores de milho. E lá, plantador de milho é assim, não é igual aqui, cidade toda de milho, de cana, não. Cada um tem uma propriedade pequena, tem os pequenos agricultores, né? Eles vivem disso. Ofertando a vida toda e alegre, porque é a primeira vez que ela está ouvindo que no Brasil essas ofertas chegaram, em outros lugares. Essa sensibilidade que vem do adorador de Deus. Uma nova vida para você. Quem sabe, às vezes, esse sentimento de falta de alguma coisa não seja isso que esteja faltando em você. Quem sabe? Você não quer saber hoje? Você não quer saber a partir de hoje se é isso que estava faltando em você? Complementar teu ser, a grande resposta da vida? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tudo que você tem é um presente de Deus. Tudo que eu tenho é um presente de Deus. E todo esse presente de Deus é para ser distribuído, ele só se multiplica assim. Tudo de Deus, ele só se multiplica atirando, jogando, plantando, semeando, cultivando. Tudo é assim. Então, queridos, nessa noite, eu quero te convidar para nós orarmos juntos. Por favor, se coloquem em pé e vamos orar. O convite está feito a você. Realmente, Jesus está entre nós nessa noite. Realmente, como o irmão Bruno falou, podemos sentir a presença de Jesus. E essa é uma oportunidade de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, com ação. Verdade quer dizer com ação, com atitude, com algo prático, algo que não é só algo da imaginação, algo do interior. Eu faço esse convite para você orar e apresentar a tua adoração, que é a tua vida. O que você tiver mais de precioso, o teu unguento, a tua emoção mais preciosa, o teu amor. Você pode declarar isso para Jesus no seu espírito, que você o ama, que você o ama, que você não se sente culpado para chegar na presença dele, mas se sente perdoado, e gosta disso, e quer viver nesse permanente estado de perdão, de licença para viver com sensibilidade, Jesus. O Senhor pode fazer muito mais do que as minhas palavras podem definir nesse convite, Jesus. O Senhor pode suprir o interior nosso, aquelas áreas do nosso coração bloqueadas. Senhor Jesus, o pecado e a luta contra o pecado, do nosso jeito, travam a gente, Jesus. Essa mulher conseguiu quebrar aquele ciclo de pecado e lei, indo ao Senhor e recebendo a tua graça nessa noite. Que nós possamos chegar assim confiadamente ao Senhor, abraçar em espírito o Senhor, com a nossa alma, com o nosso pensamento, com o nosso intelecto, com a nossa vontade, com o nosso querer. Possamos te abraçar e dizer: Senhor, eu te amo, Jesus. Obrigado pelo perdão. Já não te peço perdão porque eu sei que o perdão já foi liberado, porque o Senhor cravou na cruz a dívida que era para nós. Então eu te agradeço pelo perdão, mas eu quero viver sem esse peso de um pecador que não consegue adorar, não consegue servir, não consegue sentir amor por si mesmo. Porque quem te ama, ama a si mesmo e ama o próximo. O amor é dinâmico, o amor não é uma coisa que fica guardada num cofre de segurança.
O amor é para ser liberado pelo Senhor a nós e de nós em diante, Jesus. E eu peço nessa noite, eu peço a Ti que o Senhor dê esse testemunho a qualquer pessoa que esteja precisando nessa noite aqui, de se sentir aliviada. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de espírito, diz o Senhor. Que essas pessoas que precisam nessa noite aqui, nessa reunião, Jesus, neste culto, como foi dito também na oração do irmão, que nós possamos receber do Senhor nessa noite. Antes de irmos embora, o Senhor disse àquela mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Que haja esse testemunho, Jesus, para a tua glória, para a tua honra, para louvor do teu nome. Que assim andemos em novidade de vida, lembrando que não tem uma espada da lei sobre nossa cabeça, mas tem a graça do perdão permanente sobre nossas cabeças. E que possamos estender esse perdão para nós mesmos, para nossa casa, para esse mundo, para as lutas do dia a dia. Que possamos enxergar alegria na graça do Senhor, como com certeza aquela mulher saiu ali saltitante, feliz, alegre, porque finalmente Deus, o Deus Todo-Poderoso, mostrou que olhava para ela como ninguém mais jamais olhara e a salvara. Senhor, muito obrigado por tudo isso. Eu quero te pedir também, Senhor Jesus, nessa noite, a consagração destes elementos, a consagração deste pão que simboliza o teu corpo partido por nós, a origem de todo esse perdão, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero te pedir a tua consagração sobre este elemento, este cálice, que simboliza o teu sangue derramado por nós, formando a nova aliança. Ou seja, no teu sangue, o Senhor derramou e fez uma aliança conosco. Não só perdoou e sofreu o castigo pelo nosso pecado, mas disse que estava perdoado no teu sangue, como penhor desta aliança. Então, Senhor Jesus, que possamos tomar este cálice nessa noite, comermos deste pão nessa noite juntos, em unidade de igreja, de família cristã, que haja acolhimento dos que chegaram aqui, talvez pela primeira vez ou outros, que nenhum de nós se sinta culpado, mas se sinta perdoado para chegar a essa mesa, que essa mesa do Senhor não é como a mesa de Simão, fechada, mas é a mesa aberta, porque é um convite da tua graça, essa graça maravilhosa e surpreendente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós vamos servir a ceia, vou chamar a pastora.